associadas a esse cigarro eletrônico é o mesmo do cigarro tradicional ou é pior do que a gente imagina? Pior. Na verdade, foi um grande tiro no pé da indústria do tabaco. O Brasil é um país que tem uma ótima política pública na redução do tabagismo. Nós, em 10 anos, reduzimos de 34% dos fumantes brasileiros para quase 9%. 9,40% hoje. Então, nós temos um ótimo histórico de políticas públicas de redução desse risco enorme para a saúde que é o tabagismo. Só que a indústria do tabaco sentiu isso também de forma muito forte e fez uma criação de algo que parecia ser menos ofensivo, né, mais inofensivo, e pelo contrário, eles geraram um dispositivo que gera uma dependência química muito maior. Existem cigarros eletrônicos que têm até 18 vezes mais nicotina do que o cigarro tradicional. Flávio, nós durante 20, 30 anos estudamos o tabagismo e conseguimos entender os malefícios do cigarro tradicional. O eletrônico, que está aí no mercado há pouco tempo, nós já em 5 anos já estamos sabendo malefícios que ele causa de forma mais agressiva e mais precocemente. Porque nós estamos falando na maioria das vezes, o cigarro eletrônico é utilizado por jovens. E esses jovens, por não entenderem a dinâmica do que acontece com o cigarro, eles estão muito mais na ideia do modismo, muito na ideia da sociabilidade que aquilo gera. Só que o dispositivo, ele não só retira toda uma ideia assim, inocente, para agora gerar uma das ideias mais perigosas. Eu tenho certeza que a Anvisa não vai liberar, vai manter a proibição, porque nós estamos estudando cada vez mais a bioquímica que é gerada pelo cigarro eletrônico. E os malefícios são não só os mesmos do tabagismo convencional, que é o enfisema, só que mais precocemente, o infarto, as doenças respiratórias associadas a riscos do câncer. E câncer do quê? De boca, do estômago, do intestino. E para as mulheres é o pior dos mundos, principalmente as mulheres que tomam anticoncepcional. É o risco de infarto e das tromboses. Porque associar o tabagismo aos anticoncepcionais gera um maior risco de trombose. Então, tudo isso associado a essas substâncias que o cigarro eletrônico tem, você gera não só a piora e mais acelerada dessas doenças. Agora, nós estamos falando de substâncias que são muito tóxicas aos alvéolos. Quem são os alvéolos? Aquelas estruturas nobres do nosso pulmão, né? Inclusive, o cantor sertanejo Zé Neto, ele teve uma infecção pulmonar por fungos vindos do cigarro eletrônico. Mas sabe, no lavado alveolar que fizeram dele, lavado alveolar é colocar um líquidozinho no alvéolo e fazer uma espécie de biópsia. Tinha chumbo, cádmio, são elementos pesados, metais pesados vindos do cigarro eletrônico que já estavam na parede do alvéolo. E metais pesados você não retira, entendeu? Do organismo, fica acumulado. E aí o que gerou nele? Gerou o que nós chamamos de sepsis. Sepsis é um quadro infeccioso generalizado. Pega o pulmão, mas também ataca todos os órgãos e sistemas. E é exatamente isso que está levando o óbito das pessoas já com cigarro eletrônico. E óbito com pessoas de 25, 27 anos de idade, que fumam há quanto tempo? 5 anos no máximo, já está levando esse tipo de situação. Então, assim, são doenças graves e complicações graves. Nessa pesquisa que eu estava fazendo, professor, me chamou uma atenção, falando alguns pesquisadores, que a bateria do cigarro eletrônico fica ali perto da boca, porque ele é carregado. Sim. E aí pode trazer essas substâncias, esses metais para o corpo da pessoa, causando câncer em outras partes. Eu vou dar o nome de uma substância que, inclusive, ela é nova no mercado, né? Ela chama acroleína. A acroleína é uma substância que é fragmentada
dos aromatizantes. Então, naquele líquido que parece só que tem a nicotina, tem os aromatizantes. Quando você aquece esses aromatizantes de forma artificial, uma das substâncias geradas de metal pesado é essa acroleína. A acroleína, por exemplo, é uma substância que ela impregna nos alvéolos e vai para a corrente sanguínea e agride as artérias coronárias do coração. Por isso, muitos jovens estão infartando com o uso contínuo desse cigarro eletrônico. E o mais complicado é que se vendeu a ideia de que seria mais inofensivo, porque ele realmente, o cigarro eletrônico não gera o monóxido de carbono e nem o alcatrão. Só que o problema é que essas outras substâncias geradas pelos aromatizantes ou mesmo por outras substâncias que são colocadas naquele líquido, além deles aquecerem, o calor é 10 vezes mais o calor do que o cigarro tradicional. Veja que o cigarro é quente, não é? Isso é realmente um problema sério. Mas o cigarro eletrônico, como ele aumenta o potencial pelas essas baterias eletrônicas, ainda mais quente. Aí nós temos, na verdade, um processo inflamatório nos pulmões a cada uso do cigarro eletrônico. Como ele é vaporizador, não tem a fumaça tradicional, tem aquela fumaça que parece um vapor de líquido, não é? Também não gera aquele cheiro, né, ruim do cigarro tradicional. Só que todos esses elementos eletrônicos aquecidos geram aquecimentos de filamentos eletrônicos, de dispositivos eletrônicos, e esses microdispositivos associados ao líquido que vem junto com a nicotina, e muitos colocam THC, que é o da maconha. Então tudo gera um vício muito maior. Então a indústria do tabaco, ela gerou para o jovem a ideia de que seria inofensivo, mas os estudos estão muito claros que gera maior dependência, inclusive, e isso é muito prejudicial não só para o sistema respiratório, cardiovascular, mas também neuroemocional, que a dependência química ela é maior do que a dependência gerada com o cigarro tradicional. Professor, e além do cigarro eletrônico, os narguilés também estão na mira, né, dos especialistas que alertam, né, por risco à saúde. Também é outro grande vilão, né? Outro vilão? Meu Deus, os jovens não estão entendendo que nós temos dois dispositivos que foram colocados na nossa sociedade para gerar dependência química. E o grande problema do narguilé, que é o cigarro eletrônico é um dispositivo por vaporização de líquido, né? Só que o narguilé você faz a combustão do tabaco. Então, na verdade, é o cigarro tradicional, só que a base de uma queima pelo tabaco, pelo aquele dispositivo do narguilé, né? E ele também queima o tabaco. Só que a falsa ideia, como eu coloco um líquido uma essência, uma vaporização, não vou ter problemas. Não, os problemas são maiores, até porque o que nós já sabemos e a ciência já comprovou que 1 hora de uso do narguilé é correspondente a 100 cigarros fumados. Caramba, professor. 100 cigarros fumados. E o problema também associado é que aquele bocal é distribuído entre as pessoas. Compartilhado. Então o risco de infecções associadas a fungos, bactérias e vírus, entre eles, é também muito grande. Tanto é que os narguilés estão sendo também colocados na linha das substâncias cancerígenas por causa disso. Porque é como se eu estivesse colocando a minha boca no escapamento de carro. Exatamente isso. É monóxido de carbono, dióxido de carbono e todas as substâncias nocivas que vêm com o tabaco não filtrado. Porque o cigarro é tudo de ruim, mas ele ainda tem os elementos de filtragem, tá certo? Então, enquanto o cigarro normal você coloca de 4.000 a 4.700 substâncias para dentro do seu corpo, o narguilé dobra isso pelo potencial de você aumentar a quantidade de cigarros fumados. Ou seja, é o pior dos mundos, né? Sim, professor, informações muito importantes para quem está nos acompanhando.
Para finalizar a nossa conversa, a gente sabe o quanto a dependência química é difícil de ser revertida, da pessoa lutar contra isso. Muitas pessoas lutam a vida inteira para deixar o cigarro. Mas se o senhor puder deixar uma dica, uma orientação para essas pessoas, claro. Elas sabem do mal que faz para a saúde, mas a gente entende que a dependência química está muito relacionado à parte cerebral, à ansiedade. Sim. Que recado que o senhor pode deixar para quem está nessa batalha? Claro, a dependência química ela é límbica. Límbica é uma área do nosso cérebro que gera recompensa. Então, todas as vezes que eu fumo, independente do tipo de dispositivo, eu gero muita dopamina. A dopamina é recompensa. Só que a gente sabe que a dopamina também vem com uma boa alimentação, a dopamina vem com uma boa atividade física, a dopamina vem com hábitos saudáveis. Mas as dicas mais importantes que o Ministério da Saúde dá: primeiro, informação. É o que vocês estão tendo aqui agora. Segundo é decisão. Essa decisão é para escolher um dia e fazer ou a parada abrupta ou a parada progressiva. Ok, fiz isso. O que eu vou fazer mais? Retiro todos os gatilhos de cigarro, cinzeiros, hábitos que me levavam ao cigarro. Por exemplo, o tal do cafezinho me levava ao cigarro, então eu excluo esse cafezinho. Mas vamos lembrar que café também cria dependência, mas eu tenho que ser forte nesse sentido. Criar hábitos alimentares saudáveis e substituir os gatilhos do cigarro por frutas, legumes e verduras e muita água. A água é um grande depurador. Então eu escolhi o melhor dia, escolhi a melhor forma, me alimento melhor, faço atividade física, porque aquela dopamina de recompensa vem pela atividade física. Agora, qualquer dela, meia hora de caminhada compensa o processo. Agora, a ajuda. Amigos, compartilhar isso, porque você faz um compromisso sozinho, você às vezes é difícil de sustentar, mas faça um compromisso com amigos e peça ajuda para os profissionais. Hoje a rede pública tem medicamento, a rede pública tem apoio de psiquiatras, de psicólogos, e nós hoje sabemos que toda essa cadeia ajuda. Mas o mais importante, tomada de decisão e escolher um dia. Esse dia na folhinha mesmo. E daquele dia... celebrar esse dia e começar. Perfeito.